Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, você curtindo e você compartilhando. Hoje, dia 24/2, falta 4 dias para o mês acabar, né? Sendo que o mês de fevereiro é o menor mês do ano, né? Sempre tem 28 ou até 29, né? É o mês que eu faço aniversário. Eita, 46 anos. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, com cara de 50 ou mais, né? Vamos para cima, estamos vivos, vamos lutando. Saímos agora de uma live do outro canal, vocês que vieram para cá, sejam bem-vindos. Você que estava aqui esperando, seja muito bem-vindo também. Vamos falar. O seu Sebastião lavou a nossa alma mais uma vez, né? Falou aí dos dois ministros indicados por Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro ele tem assim, eu estou colocando palavras, eu não gosto de fazer isso, né? Eu não gosto. Mas eu acho que Bolsonaro tem um arrependimento tão grande, de ter indicado esses dois ministros. Mas se a gente observar muito bem, o Bolsonaro tem anos. Você já observou? Tem anos que ele sequer cita o nome de nenhum dos dois. Você já observou? A última vez que Bolsonaro citou esses ministros, ele falou bem assim: nós temos 20% lá. Lembra que ele falou? Uma vez? Será que nós temos mesmo? Coloca para mim aí. Hoje ele nem fala mais desses ministros. Você pode observar. Nas falas dele, ele fala do Nicolas, ele fala de quem mais? Do Zuco, ele fala do Gayer, né? A Zambelli também, ele não fala mais. E de outros aí, né? Ele fala assim. Agora, do Tarcísio, claro, sempre ele fala, né? Dos filhos, óbvio, da Michele. Agora, dos ministros, só se eu acompanho ele, hein, pessoal, e transmito ele ao vivo aqui. Agora, ele não fala, não. Só se eu passou despercebido. Do André Mendonça e do Nunes Marques, pessoal, se ele falou, você me perdoa. Ele nunca falou mais, não, tá? O seu Sebastião vai falar agora e depois eu vou te falar uma coisa, tá bom? Muito importante. Seu Sebastião, eu gosto de ver ele falar. Ele desce a borracha mesmo. Vamos ver aqui? Vamos ver o que ele vai falar aqui? Depois eu tenho um negócio para te falar. Vamos lá. Olá, pessoal. Bom início de semana a todos. Eu quero terminar esse domingo fazendo uma reflexão sobre os senhores ministros Nunes Marques e André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Os senhores foram colocados no Supremo Tribunal Federal para fazer justiça com as vossas decisões, cumprindo a Constituição e as leis. Mas, dado todo o contexto nacional, nós, população brasileira, esperamos dos senhores que os senhores também façam diferença e não só justiça. Quando eu vejo o ministro Gilmar Mendes dando palpite em absolutamente tudo, ele fala sobre processo de Bolsonaro, sobre processo do 8 de janeiro, sobre anistia, e agora a nova moda é falar sobre o nosso sistema de governo. Talvez ele esteja querendo ser um primeiro-ministro, quem sabe. Mas não há um contraponto. O próprio ministro Barroso, que venceu o bolsonarismo, nas palavras dele próprio, diz que Bolsonaro e as demais pessoas terão um julgamento justo. Imagina. Então, o ministro André Mendonça, o ministro Cássio Nunes, o que os senhores estão fazendo com esse silêncio? Me permitam, respeitosamente, recomendar que os senhores assistam um filme chamado 12 Homens e uma Sentença. Nesse filme, os 12 jurados saem para a sala de deliberação e 11 rapidamente já estavam convencidos da culpa daquele jovem que teria a pena de morte. Pois bem, um jurado disse não. Eu não estou convencido da culpa ou da inocência, mas quero discutir a causa. E ao discutir a causa, chegar à conclusão que aquele jovem era inocente.
Os senhores não eram nascidos, mas o filme é de 1957, mas eu recomendo que os senhores assistam para que os senhores se posicionem. Um homem daquele corpo de jurado foi responsável para mudar o pensamento de outros 11. Os senhores são 2 aí no Supremo Tribunal Federal. E nós esperamos que os senhores deem uma palavra pública. Eu sei que os senhores vão dizer, olha, nos bastidores nós fazemos, protestamos, tal, mas não adianta. Não adianta. O Supremo Tribunal Federal está dominado por esse senhor Alexandre de Moraes, que é uma pessoa insana, tem problemas psicológicos, evidentemente, não é? Não sei nem se oração o atingirá nessa altura, porque existem as pessoas que são do mal, e o senhor Alexandre de Moraes é uma pessoa do mal. E os senhores, que são pessoas do bem, eu conheço os senhores, eu sei que os senhores são pessoas do bem. Até quando, ministro Nunes Marques, até quando, ministro André Mendonça, os senhores vão ficar calados? Se os senhores não se pronunciarem publicamente, passarão para a história, em muito pouco tempo, como omissos. Mais do que isso, como coniventes com essa situação que está sendo imposta ao povo brasileiro por esse tribunal que há muito tempo deixou de ser um tribunal de justiça e foi transformado em um tribunal político. Então eu quero, com muito amor, com muito carinho, eu sei que os senhores são pessoas do bem, pedir que os senhores se posicionem publicamente. E a partir da posição dos senhores, eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal, posição pública, o Supremo Tribunal Federal tomará um rumo diferente. Então, deixo aqui o meu apelo aos senhores e o meu sentimento, a minha fé de que nós temos um Deus que vai reverter toda essa situação. Paz a todos, uma boa semana a todos. Esse filme que ele citou, eu assisti esse filme 3 vezes. Quando eu estudava ainda direito, esse filme foi recomendado para nós, ainda estudantes. Ele é muito interessante mesmo. E depois de formado também, eu assisti esse filme, eu adoro esse filme. Ele é muito importante. E eu quero dizer uma coisa a vocês, muito importante. Não me venha dizer os 2 ministros que foram indicados por Bolsonaro, que a gente aqui é 2 e eles são 9. Não venha aqui dizer, porque eu já disse aqui uma centena de vezes, até mais, e vocês também já disseram milhares de vezes ao longo da sua vida, uma coisa bíblica muito importante que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. A história de Davi e Golias. Tinha um exército inteiro ali. E Golias era um homem muito forte, muito grande. E que homem nenhum, fisicamente ali, poderia, encarar Golias ali, de tede a tede. Vocês conhecem essa história. Mas bastou um homem de coragem, chamado Davi. Davi, ele se levantou pequeno, sozinho. Olha que nós estamos falando de sozinho. Né? Sozinho. E ele enfrentou, com fé, ele enfrentou. São Sebastião, ele terminou a fala dele agora falando em fé. E nós, olha que coisa, né? Estamos falando em fé aqui agora. E Davi sozinho encarou Golias. E saiu vencedor. Ora. Milhares de anos depois, estamos aqui de novo. Não com 1, mas com 2. Multiplicou 2. Basta ter o quê? Coragem e fé. Esses 2 homens nada fazem.
Vocês não vê uma crítica deles ao sistema. Nada. Nada. Zero. O que há, às vezes, ali é algum desentendimento, e eu coloco uma aspas bem grande, e que talvez seja até de propósito, esses desentendimentos com muita aspas. Que talvez seja de propósito ali, só para dizer que está tendo algum desentendimento ali entre eles. E só isso. E que na sua maioria das vezes, se não todas, o Moraes sai vencedor e acaba por isso mesmo, e vida que segue. Porque todas as vezes que o Moraes pede 17 anos, fica no 17. Se o Moraes pediu, ele consegue. Ora, tivemos agora, né, o Bolsonaro quis tirar o julgamento dele da primeira turma e levar para o plenário. Ele conseguiu? Não. Não conseguiu, ficou onde? Onde já iria ser julgado mesmo na primeira turma. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, Fux. Os ministros, os dois, se manifestaram? Não, nada falaram. Nenhuma postagem no X? Nada. Por que não postam nada? Pelo menos assim. Olha, o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a meu ver, nem sequer aqui deveria ser julgado, porque não tem foro, não carece de foro. Porém, se está sendo julgado aqui, um julgamento como esse, de total importância, deveria ser julgado no pleno e não na primeira turma. Pelo menos isso, para o Brasil ver que estão fazendo pelo menos alguma coisa. Jus ao seu salário, que é alto. Que é alto. Nada. Nada. Não falam nada. Puxaram o freio de mão, cortaram a língua. Nada. Parabéns, seu Sebastião. Parabéns. Precisamos de homem como o senhor. É lá dentro do Supremo. Por quê? Soube que o senhor vai ser candidato a deputado ou coisa assim. Uma pena, seu Sebastião, que o senhor merece o voto aí, né, o povo de Brasília, mas é uma pena que o senhor será apenas mais um no meio de 513 e pode fazer muito pouca coisa. O senhor seria mais útil dentro do Supremo, que poderia, ao menos, fazer alguma coisa. A gente sabe que um no meio dos deputados pode fazer muito pouco. Mas dentro do Supremo, pelo menos, podia fazer um pouco mais de barulho. Se caísse na mão do senhor alguma decisão, o senhor poderia dar pelo menos uma decisão. Né? Monocrática, pelo menos, porque ali é por sorteio. Né? Aí você me pergunta, Marcelo, mas um sozinho no Supremo e um sozinho na Câmara faz alguma diferença? Claro que no Supremo faz a diferença. Porque no Supremo é por sorteio. A decisão é dele. Ele que decide. Ele pode ser relator de alguma coisa, já o deputado, sozinho, faz nada. Né? Claro que o ministro tem muito mais força do que um deputado, é óbvio. Né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui para você aqui agora. Você acha que se o seu Sebastião fosse ministro do Supremo, vou te dar aqui um exemplo, e chegasse até ele o habeas corpus do Clezão para soltura, você acha que ele teria soltado o Clezão ou não? Ou teria deixado ele morrer no presídio? Me responde essa pergunta. Pois é. Certamente ele teria soltado o Clezão. Mas tinha a súmula que não podia soltar. Duvido se ele não teria soltado. Duvido. E teria salvado a vida do homem. Viu? Que o ministro tem mais força?
E o deputado pode soltar alguém? Alguém? Não. Viu? Te dei um exemplo muito claro. Então a gente precisa de homens, pessoal, de coragem. Homens e mulheres, óbvio. De coragem. De coragem. É isso que a gente precisa. Indicar gente de coragem. E o Bolsonaro, ele, não sei se foi induzido a indicar esses dois cidadãos aí que, a meu ver, eu acho que você também pensa como eu. Eu vou dizer uma coisa aqui agora, tá? Me perdoe quem pensa diferente, para a gente encerrar. Me perdoe quem pensa diferente. Dá uma curtida aí se você concorda comigo. Se você não concorda, você não curte, tá bom assim? Profissionalmente estou falando, tá? Estou falando profissionalmente. Eu trocaria os dois que Bolsonaro indicou pelo seu Sebastião. E você? Hein? Se eu pudesse trocar agora, eu tiraria os dois do Bolsonaro lá e colocaria o seu Sebastião lá dentro, só para fazer barulho. E você, faria o quê? Curta, compartilha. Forte abraço.